Aliás, esse termo, gestão de tempo, eu particularmente não gosto muito dele mesmo. Porque o tempo é indomável, o tempo, ele é senhor, o tempo é rei, como diz Gilberto Gil. Eu prefiro dizer o gerenciamento das atividades num determinado período. Mas o título é muito grande para uma palestra tão pequena, né? Então, vamos ficar com gestão de tempo mesmo. Eu acho que eu fui chamado para falar sobre isso porque eu sou conhecido por uma pessoa que faz muitas coisas diferentes. Notem que eu não falei coisas em paralelo ou simultaneamente. Ninguém faz coisas simultaneamente. Só meu filho que vê o celular quando desce a escada, até quando ele cair. Mas, de qualquer maneira, eu sou empresário e tenho filiais que vão desde Natal, no Rio Grande do Norte, até Rio Grande, no Rio Grande do Sul. E esse espaço geográfico muito grande me toma muito tempo com viagens, reuniões, planejamento, e mesmo que sejam reuniões virtuais, toma muito do meu tempo. Também eu gosto de tocar cavaquinho, eu toco chorinhos. Chorinhos são umas músicas um pouco mais complexas e que necessitam de bastante prática, e toma bastante tempo a gente fazer isso. Gosto de praticar meu esporte, eu pratico basquete, pratico tênis de mesa, que é um esporte repetitivo e também exige muito tempo para a gente ficar bom nisso, né? Coisa que eu não sou ainda. Além disso, a gente tem que ter tempo para aqueles amigos que nos suportam, a gente tem que cuidar da nossa família, que é linda e maravilhosa, temos que ter carinho e tempo para eles. E temos que ter tempo para nós mesmos. Eu tenho tempo para mim, o tempo de eu contemplar, o tempo de eu planejar, o tempo para eu ler, o tempo para eu orar, coisa que eu faço constantemente. Eu vou deixar meu filho no colégio, daí eu vou até a Praça das Antenas, e ali eu faço minha oração numa igreja católica que está lá, apesar de eu ser luterano. E por falar em Lutero, ele tem uma frase sobre o tempo que eu gosto muito. Ele fala mais ou menos assim: eu tenho tanta coisa para fazer no meu dia a dia, que se eu não orar pelo menos 2 horas, eu não consigo dar cabo de todas elas. Eu acho muito bonito porque ela tem tudo a ver com a gestão de tempo. O que é importante, o que é prioritário para a gente. O tempo é relativo, já dizia Einstein. Então, isso dá para a gente ver claramente quando nós estamos numa reunião dessas chatas que você nem sabe por que está lá, e é mais fácil o Natal chegar do que aquela reunião acabar. E compare esse tempo quando você está vendo o Reels do Instagram. De repente, passam-se 5, 10, 15 minutos e você se olha e fala: como é que passou esse negócio tão rápido? Então, o tempo é relativo. Relativo porque nesse mundo que nós estamos hoje, a velocidade corre com uma velocidade tão grande, e é muito difícil para que nós nos mantenhamos atualizados. E ainda mais quando vem a história dos aplicativos. Então nós temos o WhatsApp, nós temos o Instagram, nós temos o YouTube, TikTok. Isso são todos gatilhos para a procrastinação. Oh, não, eu não quero... me atira a primeira pedra quem nunca procrastinou. Eu sou um procrastinador. Todos somos. Aliás, eu estava pensando em montar uma associação, tipo dessas Alcoólicos Anônimos, dos procrastinadores inveterados. Mas eu estou procrastinando isso. Gente, eu vim aqui hoje para falar sobre gestão de tempo, mas é impossível a gente falar sobre gestão de tempo em 10 minutos. Eu gostaria de falar para vocês alguns pontos que eu considero importantes quando eu estou de frente com a minha agenda. É muito simples. Eu, na minha cabeça, eu dividi o tempo em 2. Existe o tempo agora. O que é o agora?
O agora é aquele intervalo de tempo que pode ser um dia, uma semana, um mês, um ano. E você faz o planejamento daqueles objetivos que você quer atingir naquele determinado espaço de tempo. E aí, você vai colocar isso na sua agenda. Aquelas atividades que são necessárias para você atingir aquele objetivo. Talvez não seja uma agenda física, esteja na sua cabeça, porque atividade para um dia, mas de qualquer maneira você programou e você planejou aquelas atividades. Quando é que acontece a gestão de tempo para o agora? Acontece quando duas atividades, elas batem no mesmo horário na sua agenda. Essas atividades que vêm ad hoc, que vêm de repente para você. Por exemplo, você tem uma apresentação do seu filho na escola. E estava planejado para você fazer uma viagem. Ou apareceu essa viagem de repente para você. Qual das duas atividades você vai fazer? Aí que na minha cabeça também tem duas definições. Uma são atividades prioritárias, que são aquelas atividades únicas, aquelas atividades que elas são urgentes e elas não são, podem ser postergadas. E tem as atividades importantes, que são aquelas atividades que a gente se planejou para fazer, dar cabo do nosso objetivo. Qual que eu escolho? Primeiro, mentalmente, eu vejo se eu consigo delegar alguma coisa. Se eu conseguir delegar, está resolvido o meu problema. Se eu não conseguir delegar, eu vou escolher aquela que é mais, eu não vou falar importante, porque importantes são aquelas, mas aquela que eu vou me sentir mais realizado fazendo. Depois disso, a coisa mais importante, foco total na atividade escolhida. E por último e mais importante não ligue para a perda que vai acontecer por você não ter feito uma atividade. Você tem que esquecer isso. Você não pode se lamentar, porque senão você não vai curtir aquilo que você escolheu. Toda escolha tem uma perda. O outro tempo que eu tenho é que eu chamo de a vida, que é esse espaço de tempo que nós não sabemos quanto nós temos. Eu entendo isso como se fosse um projeto de longo prazo, e a gente espera que seja de longuíssimo prazo. O que nós esquecemos, contudo, é que a nossa vida, esse projeto de longo prazo, ele está dependente de tudo que é feito dia a dia, na mesma agenda que você faz para o agora. Significa que você tem que colocar na sua agenda atividades que vão favorecer a sua vida. Ou quando você chegar no fim da sua vida, você olhar para trás e falar, puxa vida, e quais são essas atividades para a sua vida? A primeira é a sua saúde, você tem que cuidar da sua saúde. Você tem que fazer exercícios. Vai correr, vai andar de bicicleta, vai para a academia. Você tem que cuidar do seu crescimento como ser humano. E como que a gente cresce? A gente tem que ler, a gente tem que estudar, a gente tem que gostar de artes. As artes é o que nos fazem humanos. Isso tudo dentro da mesma agenda do agora. O grande problema é que, às vezes, essas agendas não batem. E para isso, eu tenho certeza que todo mundo já ouviu, eu não tenho tempo de ir para a academia, eu não tenho tempo de fazer curso, eu não tenho tempo de ir no médico. Não é assim? Só que você está atrapalhando o seu projeto de longo prazo. Nessa agenda também tem que ter um espaço para você ser bom com todas as pessoas. Tem que ter espaço para o relacionamento daqueles que você gosta, porque senão não vai ter valido viver. Gente, o tempo não é nosso inimigo. O tempo é o nosso aliado. E a sensação da passagem do tempo na nossa vida
é uma coisa muito estranha, que quanto mais velho nós nos tornamos, mais fortes nós nos sentimos assim. Eu tenho um poema que se chama Outono, não o outono da estação, mas o outono como uma metáfora das estações da nossa vida. E eu vou recitá-lo para vocês. Essa época do ano sempre me dói. Pela janela vejo um cordão de árvores desalinhadas, folhas caídas, folhas tornando-se amarelas e marrons, folhas sendo levadas pelo vento. E as folhas que remanescem, escapando da estocada fina e fria do vento, essas não sabem como pode ser bom o destino. A morte é a madrasta da beleza. É quase meio-dia. Essa manhã que tomara consciência há pouco, agora cede lugar ao encanto do aroma do alho fritando. Não é hora de eu me aquietar sob a luz das 12. Dar uma pausa para eu lembrar que eu já ceguei de amor, que eu já murmurei canções, que eu já engendrei minha fé de mil maneiras. Cultivei fiadas de versos que nunca vingaram. E que há vários sóis para fora daquela janela. O outono me toma a mente por um momento. O frio, a chuva, o cachecol cinza puído pelo uso e pela gaveta. O vento fino que carregou aquelas folhas e agora as deposita num jardim descuidado e sem cor. É aí que mora a tragédia. A confusão entre o caos e o ciclo, entre o ciclo e a disciplina, e entre a disciplina e um punhado de moedas. Eu me olho no espelho e me vejo emoldurado por um halo lilás. O cheiro de açafrão que emana da imagem me faz te perguntar: tu, no teu momento mais crítico, te alinhaste com a generosidade ou com a ganância? E após um breve hiato, tu me responderás. Suas flechas de dor me atingiram. Qual humano que, após limpar toda a sujeira e vicissitudes grudadas no tecido da vida, não encontrará a única pergunta que resta: fui embora? Volto para a janela, olho para as folhas que ainda não foram varridas pelo vento e me aquieto sob a luz das 12. Senhoras e senhores, que sua vida seja leve e que sua alma pulse com os corações felizes. Muito obrigado.